Então eu declaro aberta a sessão solene de entrega do título de cidadão de Olinda ao ex-prefeito de Olinda e professor Germano de Vasconcelos Coelho, no plenário desta Casa Legislativa em 16 de fevereiro de 2012, conforme o projeto de resolução número 1002/2012, proposição de autoria do excelentíssimo vereador Marcelo Santa Cruz, na forma do regimento desta Casa Legislativa. Solicito a todos para colocar seus aparelhos celulares em modo silencioso e desligado. Convido o autor da proposição, vereador Marcelo Santa Cruz, para compor a mesa dos trabalhos. Vereador Marcelo Santa Cruz, para compor a mesa. Convido para compor a mesa o prefeito Renildo Calheiros. Convido o vice-prefeito Horácio Reis para compor a mesa. Convido o deputado estadual Ricardo Costa para compor a mesa. Convido ainda a deputada estadual Tereza Leitão para compor a mesa. Do Denildo Arantes para conduzir o homenageado professor Germano de Vasconcelos Coelho ao plenário e para fazer parte da mesa dos trabalhos. E o vereador Alexandre Correia. A todos e a todas, saúdo a mesa, pessoa, meu amigo, deputado federal, Supremo Germano Coelho, nosso querido Maurício Rantes, saúdo o nosso prefeito, amigo Renildo Calheiros, nosso vereador que está conduzindo o trabalho nessa sessão, mais uma vez, substituindo aqui o nosso presidente. Problemas pessoais talvez chegue ainda nessa homenagem, mas não foi possível chegar no início. O nosso querido João Luiz, do PSB, e aproveito para saudar também o vereador Alexandre Correia e o vereador Renildo Arantes. O nosso querido vice-prefeito Horácio Reis, professor, nosso deputado estadual Luciano Siqueira, deputado estadual Ricardo Costa, nossa querida deputada Tereza Leitão, presidente do município do Partido dos Trabalhadores, e o nosso querido Lucilo Varejão, presidente do CPR, e aproveito também, saúdo todos que foram nominados, mais fácil, de maneira especial, a Inês Lamanchis, a Cília, Marta, Verônica, aos netos,
Iago, Maíra, Eduardo, Eugênio, Fernando Cavalcante, e não podia deixar de registrar o Fernando Gonçalves, Marieta Borges, que hoje tem um artigo muito bonito sobre Germano, igual que o Fernando fez, e a Miriam Brigueiro, que é filha do médico que me trouxe ao mundo, doutor Jair Brigueiro, a quem também homenageando todos que aqui estão. É com muita alegria e exaltada emoção que nesta data, 16 de fevereiro de 2012, aniversário dos 85 anos do ex-prefeito Germano de Vasconcelos Coelho, que é concedido e, por justo merecimento, certidão de cidadão de Olinda, cidade e patrimônio cultural da humanidade e primeira capital brasileira da cultura. Reitero que afirmei na justificativa do projeto de resolução aprovado por unanimidade pelos senhores vereadores. Imaginava, como muitos que aqui estão, que Germano Coelho, há muito tempo, já era cidadão de Olinda. Esse honroso título é reservado criteriosamente por esse parlamento municipal, o mais antigo do Brasil, aquelas pessoas que prestam relevante serviço à nossa cidade. Não conheço nenhuma outra pessoa que tem uma folha de serviços prestada a Olinda maior do que o ex-prefeito Germano Coelho. Não me reporto o que já seria suficiente. Os dois períodos, 77 e 82, 93 e 96, que o mesmo foi distinguido como prefeito desta cidade pela vontade livre e soberana do generoso Conselho de Povo Olindense. Mas a toda a sua trajetória de vida, sempre dedicada ao bom combate, defensor das duas causas, sem nunca perder o prumo da história, ou como disse certa vez o eterno governador de Pernambuco, Dr. Miguel Reis de Alencar: cuidado para não se perder no caminho da perdição. A advertência que ele fazia a um determinado político que começava a tergiversar em seus compromissos políticos e ideológicos. Come a incumbência de fazer uma síntese da trajetória de vida do ex-prefeito Germano Coelho. Esta é, sem dúvida, uma missão impossível de realizá-la no tempo que lhe é destinado nesta solenidade. Não sei por onde começar. Acompanho a vida do homenageado sem que eu mesmo tenha conhecimento, desde os tempos remotos do Movimento de Cultura Popular, MCP. Anos, faço uma confidência, passando ao largo da intimidade do meu lar, acabava de sair da adolescência. Meu querido e saudoso pai, Lincoln Santa Cruz, dizia para os seus netos: Germano Coelho é um homem de bem, e completava: cristão verdadeiro, faz de sua fé a força capaz de transformar o mundo. Iniciando a sua escolha pela educação, o identificava como parceiro com o líder maior da nova igreja ecumênica católica, Noel de Câmara, e Paulo Freire, o exemplo do educador e mestre, reconhecido mundialmente. E por último, comparava ao seu de Amoroso Lima, pensador católico maior, nosso querido Cristão de Atari. Ingressei na Faculdade de Direito da Universidade Federal de Pernambuco no ano de 1966. Época difícil, anos de chumbo, as pessoas se olhavam atravessadas, ninguém poderia confiar no outro. No segundo dia de aula, fui surpreendido com o professor de Economia, Ciência e Direito. Aula espetáculo, concluída sob efusivos aplausos,
estávamos diante do mestre Germano Coelho. Aquela figura mito que meu pai nominava como exemplo na formação dos seus filhos. Lembro que Germano, em suas aulas, costumava invocar a figura proibida e censurada pela ditadura de Noel de Câmara, de reportar Eu sei que Dona Carmen descobriu a beleza de Olinda, mas eu descobri a beleza do povo de Olinda. Quando o prefeito José Ataíde, ele vinha da ilha do Marumim, ele tinha conseguido um pequeno gravador e com uma caixinha de fósforo batendo o ritmo à noite nos bares de Olinda. Ele fez um livro que eu disse a ele: na Sorbonne
seguir uma tese de doutorado. Olinda, Carnaval de Povo. Ele descobriu 9 canções impactantes, músicas de Olinda do passado. Veja bem, isso está aí, está representando a beleza do povo de Olinda. Com todos os que prestaram essa homenagem, e não é para mim, embora está escrito Germano, mas a homenagem é para todos que trabalharam comigo durante 10 anos pela grandeza de Olinda. Muito obrigado a você. Beleza, Lita. Meus caros conselheiros do CIE, amigos, colaboradores que aqui preenchem esta plateia, Olinto Ronaldo, meu confrade que aqui representa a Academia Pernambucana de Letras, ligado em homenagem ao também acadêmico da Academia de Letras e Artes de Pernambuco, Germano Coelho. Mas aqui eu estou, Germano, para lhe fazer uma saudação em nome de todos os seus colaboradores que compõem o Centro de Integração Empresa e Escola de Pernambuco. A nossa organização é hoje a maior da América Latina. Este pequenininho, magrinho, do bigode preto, a cabeleira preta, desembarcada da França em São Paulo, que descobre uma ideia iniciada por um italiano da criação de estágio para jovens em São Paulo. Ele já vinha com a magrinho, mas com a cabeça deste tamanho, um cérebro imenso, uma grande imaginação e a vontade de trabalhar por educação. E Germano, então, compra aquela ideia em São Paulo e há 44 anos implanta essa ideia em Pernambuco. Uma ideia tão vencedora que hoje nós damos as mãos aos jovens, não só no Recife, mas nós estamos espalhados por Olinda, pelo Cabo, Caruaru, Garanhuns, Serra Talhada, Petrolina, quer dizer, já estamos absorvendo o estado de Pernambuco. O jovem, para iniciar a sua vida profissional, ele não tem experiência. E o estágio é a porta aberta para que o jovem aprenda no ambiente de trabalho. E Germano sempre foi um grande defensor da formação destes jovens dentro da educação brasileira. E hoje, para vocês terem uma ideia, nós já tivemos mais de 20 milhões de estagiários no Brasil, quase ao Rio Grande do Sul. Destes, 69% foram aproveitados nas empresas em que ficaram estagiários como funcionários efetivos. Aí você me pergunta, e esses 31% são aqueles dos órgãos públicos que só podem ingressar no concurso. Então, a ideia de Germano de dar a mão aos jovens fez com que nós pudéssemos abrir as portas para diversas gerações. Coincidentemente, hoje eu leio uma revista e encontro, por exemplo, aqui algumas coisas que diz assim: devo grande parte da minha história na Nestlé a oportunidade que obtive por meio de um estágio concebido pelo CIE. Ivan Suíça, presidente da Nestlé. Outra frase: é uma tarefa fantástica o trabalho do CIE, na preparação de milhões de jovens para o mercado. Ives Gandra da Silva Martins. A convivência do jovem empresário com as outras gerações da empresa é essencial para o seu processo de amadurecimento profissional. Emílio Odebrecht, presidente do Conselho de Administração da Organização Autônoma Odebrecht. Ora, são tantos os nomes importantes hoje. Conversando com o presidente nacional do Banco do Brasil, ele confessa: eu hoje sou o presidente nacional, mas eu iniciei a minha vida
no Banco do Brasil como simples estagiários dele. Quer dizer, o estágio é aquele que abre as portas para essa juventude. Infelizmente, temos as costas. Então, como exemplo local nosso, nós temos hoje na nossa sede de Pernambuco quase 300 mil jovens inscritos. E quase apenas 17 mil fazendo estágio. O empresariado, os líderes políticos esperam as costas da juventude. E onde está essa juventude? Perdido na miséria, na violência, nas provas, procurando o cheiro dele por falta de oportunidade de quem devia lutar. E essas ideias são discutidas diariamente, são amadurecidas, porque nasceram na cabeça deste hoje homem desse 100%, o nosso queridíssimo professor Germano Coelho. E Marcelo se arvora aqui de dizer: eu fui aluno de Germano, eu fui antes de você na faculdade. Eu também passei por ali, mas não vou me estender, Germano. Todos nós sabemos o seu trabalho pela educação. Você é realmente, ao lado dos grandes nomes nacionais, ao lado aqui do nosso Paulo Freire, você é talvez hoje um dos maiores especialistas na questão de educação. Porque aqui na mesa, tem vários amigos, conversei, e eu também começo a contar se você pareceu ali, e a sessão acaba aqui com eu quero, em primeiro lugar, cumprimentar o presidente da sessão, o vereador João Luiz, cumprimentar o deputado federal Maurício Rani, o nosso homenageado, o querido professor Germano Coelho, cumprimentar o professor Carlos Calado, que tanto já serviu também a cidade de Olinda, cumprimentar o vereador Marcelo Santa Cruz, autor da proposição do requerimento, que concede o título ao professor Germano Coelho, cumprimentar meu velho camarada ali, que é com os cabelos brancos, apenas cumprimentar o deputado estadual Luciano Siqueira, cumprimentar o professor Horácio Reis, vice-prefeito da cidade de Olinda, cumprimentar o meu amigo Luciano Marigão, uma figura tão extraordinária e que tem o privilégio de acompanhar Germano há tanto tempo, cumprimentar o deputado Ricardo Costa, essa figura que contribuiu muito com a cidade de Olinda, continua contribuindo, e foi realmente, como disse a amiga aqui, a pessoa que primeiro chegou a mim para levantar a sugestão, e que nós fizemos uma grande homenagem no Carnaval de Olinda a Germano Coelho. E nós já havíamos feito uma costura, na época, para homenagear os outros monstros sagrados do Carnaval de Olinda, que é Fernando Augusto, e fizemos a ele no ano passado uma justa homenagem. E eu, assim, não me agrado muito, né, de a gente homenagear várias pessoas ao mesmo tempo, porque acaba tirando um foco do homenageado. E eu tinha um interesse muito grande em acabar aquele processo de eleição para a escolha do homenageado. Eu vou continuar ainda, só que eu parei aqui para a eleição para a escolha do homenageado, porque eu mesmo me vi diante de algumas situações constrangedoras. Porque os nomes que eram levantados para serem homenageados, quando você refletia um pouco, todos eram merecedores da homenagem. A pessoa não pediu, às vezes as pessoas não estavam até em viva, a família não pediu, algum colega sugeriu, você ia parar uma célula, agora ia ter uma formação, e você ficava na condição ridícula de ficar fazendo campanha contra outros que também mereciam uma homenagem. E ao final, um era vencedor, 4 ou 5 derrotados. Como que você pega a memória de alguém que não estava pedindo nada, submete ela a uma eleição e submete a uma derrota? Então, de convencente, embora a ideia fosse muito boa, que era a escolha com a participação de todo mundo, acabava gerando algumas situações de constrangimento, onde ao invés da pessoa ser homenageada, alguns saíram derrotados do processo.
Então eu fiquei achando que a melhor maneira de construir o homenageado era conversar muito, conversar com as agremiações, conversar com as associações e ir construindo um consenso, com a ideia de que todas as pessoas que fizeram muito pelo Carnaval de Olinda haverá sempre tempo para que elas sejam homenageadas, porque nós nunca acreditamos naquela ideia de que o mundo ia se acabar em 2000, né? O mundo vai seguir ainda por muito tempo. Então nós teremos sempre tempo de homenagear as pessoas que são merecedoras da homenagem. Então essa foi uma ideia que muita gente defendeu. A primeira pessoa a abordar o assunto comigo foi Ricardo Costa no ano passado, e eu fiz questão de dizer que a gente foi fazer o convite a Germano, e com ele dizer a Germano que ele no ano passado tinha levantado essa proposição. Essa história é verdadeira. Queria cumprimentar a minha querida amiga, deputada estadual, presidente do Partido dos Trabalhadores, Tereza Leitão. Queria cumprimentar a Inês, na figura de Márcia e Verônica, cumprimentar toda a família, Germano, José Ataíde, Vitor Andrade Lima, estava aqui no governo mais visto, mas ele passou muito tempo aqui. Queria cumprimentar Marieta Borges, Assis Pedrosa, Ivan Maurício, que está aqui conosco, Fernando Gonçalves, Aldir Ronaldo, Carlos Calado, já cumprimentei, Gonga. Queria cumprimentar a Dona Ribeiro, Jorge Francisco, Alexandre Corrêa, todos os vereadores que estão aqui presentes, esses todos que consegui observar. Eu prometo, professor, ser muito breve, porque estou aqui também para lhe ouvir. Né? Eu queria dizer que essa Casa Legislativa, como registrou o vereador Marcelo Santa Cruz, é a mais antiga em funcionamento do Brasil, que antes era o Senado da Câmara de Olinda, e hoje é a Câmara de Vereadores da cidade de Olinda, que presta uma justa e merecida homenagem. Mas quero dizer que a cidade também está sendo homenageada. A cidade que recebe seus quadros como cidadão, uma figura como Germano Coelho, seguramente é uma cidade que se sente muito mais rica, que fica muito mais rica. Hoje eu dizia no de televisão que a homenagem não era propriamente ao ex-prefeito Germano Coelho. O ex-prefeito Germano Coelho já é merecedor de todas as homenagens. O que nós estamos homenageando é um carnavalesco, a grande figura que tanto fez pelo Carnaval de Olinda. Todos sabem que o Carnaval de Olinda sempre foi bom e sempre foi bonito. Todos sabem que há alguns monstros sagrados do nosso Carnaval, como Alceu Valença, o próprio Fernando Augusto, as figuras que fizeram tanto aqui ao Carnaval de Olinda. O Clube Vassourina, que está fazendo 100 anos, Lenhadores, que tem 34 anos, Cariri, que tem 91 anos, o Olho da Via-Noite, que tem 80 anos, Cerola, 50, Patrus, 50. Esse povo é que fez o Carnaval de Olinda o tempo inteiro. Mas há no Carnaval, como há na vida, aqueles momentos que se dá um salto. E o salto do Carnaval de Olinda foi dado sob o comando de Germano Coelho, com a sua criatividade, com a sua alegria, com a sua irreverência, com a sua vontade de fazer. Ele mesmo conta, porque esse problema da falta de recursos aqui sempre foi crônico. Ele conta que um dia chega o pessoal do governo e diz: prefeito, não tem como fazer o Carnaval, não há dinheiro. Eles vão fazer assim mesmo. E ele botou palha de coco, ele botou cidade de manga, e fez a cidade com árvore, como que era possível fazer, e foi o Carnaval feliz. Né? Então eu queria, professor Germano, lhe transmitir, como prefeito, a minha alegria, a minha felicidade, por tudo que você fez pela cidade de Olinda, e continua fazendo, e dizer que essa homenagem saiu do fundo do coração de toda a cidade. Não há uma pessoa que tenha feito um único considerando em outro sentido. Todos parabenizaram pela iniciativa. Todos festejaram a iniciativa. Porque o povo de Olinda lhe tem no coração. E é muito grato a tudo que você fez pela cidade. Parabéns à Câmara de Olinda. Eu me emocionei ali um pouco, eu não gosto de me emocionar, porque quando eu me emociono eu quero os segredos. Você vai entrando num ambiente complicado. Né? Mas, logo que o Carnaval passar, que a Câmara dos Vereadores retomaram seus trabalhos normais,
eu vou mandar para cá um projeto de lei, acrescentando ao nome do filho de Olinda a expressão Germano Coelho. O filho de Olinda está fechado há 48 anos, será reaberto este ano, porque faltava o dinheiro para a compra dos equipamentos. A estrutura física está toda recuperada já. Faltava a climatização do ambiente, as máquinas de projeção, porque vai ter cinema, teatro e um espaço para pequenas convenções. O orçamento para isso é de 1.800.000 e nós conseguimos por emendas parlamentares da deputada Luciana Siqueira e do deputado João Paulo. Devo dizer, Luciana e o deputado João Paulo. Devo dizer que esse cinema, para ter a recuperação física que ele teve, eu vou dizendo, Maurício Ramos votou, Pedro Eugênio votou, Paulo Rubens votou, então isso é uma obra feita a muitas mãos. E faltavam os equipamentos, eles serão comprados. Agora nós já estamos licitando. Então é uma coisa para ser concluída daqui a uns dias, e ele vai levar o nome de Germano Coelho Filho, em mais homenagem ao nosso cineasta e a tudo que vocês representam para a cidade de Olinda. Um grande abraço, parabéns para ele. Na chegada, o encontro magnífico. Lá vinha, descendo a ladeira, nosso grande vereador Marcelo Santa Cruz e os gareiros de Olinda. E eu senti a marca importante. Meu primeiro encontro era com o povo mais pobre de Olinda, com os gareiros. Eu me lembrei em 77. Quando entrei na prefeitura de Olinda, lixo por toda parte. Não era mato por toda parte. Era lixo por toda parte. E nenhum caminhão para apanhar o lixo. Foi assim que a gente entrou. E a primeira obra foi recuperar o serviço de limpeza urbana, conseguir os caminhões e começar a recolher o lixo na ladeira de Olinda, na entrada da caminha, com os gareiros. Teve o maior significado para mim. Eu vim do movimento de cultura popular, eu vim da exaltação cultura do povo, quando Olinda recebeu o título de patrimônio mundial no dia 14 de dezembro. A primeira providência nossa foi colocar em todas as secretarias texto de Essa de Queiroz, o povo, mostrando o que o povo faz por todos nós e o povo que nós fazemos pelo povo. Povo, veja bem, esse texto ficou em todas as secretarias. E este encontro hoje com os garis de Olinda começou a arrasar o ex-prefeito, que vai ter 85 anos, apertando as mãos, recebendo as vassouras, limpando a rua. Eu me senti varredor que varres a rua, tu estás varrendo o reino de Deus. Eu senti a grandeza do trabalho humano e este encontro magnífico. Marcelo, quando eu entro na Câmara, tantos deputados importantes, o reitor da Universidade de os familiares, inclusive os menores, os netos,
eu não vi a minha bisneta que estava os dois bisnetos, mas está Eduardo aqui representando, dos dois, e ao povo, os bisnetos, o primeiro bisneto e vem já um bisneto. Pense, quem é bisavô, ser capaz de suportar uma homenagem dessa. Tudo sendo evocado. Até a beira de Olinda. O encontro aqui das pessoas, as fisionomias. Durante o carnaval, eu que nasci no carnaval, veja bem, durante o carnaval, eu nunca vi só como uma brincadeira, mas como um símbolo, tanta alegria, tanta dança, tanta ideia fraterna. Vou beijar agora, não me leve a mal, hoje é carnaval. Pense bem, toda essa fraternidade nas ruas, o povo dançando, cantando, alegre. Para mim, isto é possível. Outro mundo é possível. É possível transformar o mundo. O carnaval, nesse ponto, mostra uma linha para a nossa cultura. A linha de restauração da fraternidade humana. Isso, a gente está no meio de ideias revolucionárias, política. Eu me lembro, quando cheguei na Faculdade de Direito de Paris, como eu entrava orgulhoso, todo dia, porque no alto da faculdade, em letras de ouro, tinha essas três palavras: liberté, égalité, fraternité. E eu me lembrava a luta da gente em Olinda pela liberdade. A gente entrou em Olinda desafiando o regime ditatorial. A gente entrou com o movimento democrático brasileiro para derrubar a ditadura que se instauraram no Brasil. E a primeira vitória foi aqui em Olinda. Por isso tanta gente veio. Ulisses Guimarães, os líderes em São Paulo, todos vieram para a luta de Olinda, porque aqui em Olinda se decidia uma grande causa, 3 contra 1, e o povo contra os 3. Aqui, na terra da liberdade, começava o grito de liberdade, o povo brasileiro contra o regime militar. Vejam bem, foi um de ódio. Eu me lembro que havia um coronel do exército, o coronel Vilarinho, que todos acreditavam que não conta de mim como prefeito da oposição. Passou-se o primeiro mandato, o segundo, e um dia eu encontro aqui no shopping center da Caruna. Eu vinha com o Inês, que a gente encontra de frente, já bem perto, o coronel Vilarinho e a esposa. E eu me espanto, porque ele abre os braços e diz: Germano, você precisa voltar para a prefeitura de Olinda. Muito bem. Eu preparei algumas palavras e tem uma parte histórica. Não podia deixar de ter. E olha, é uma parte que a gente não observa, mas que foi grande na história de Olinda. Eu vou começar com ela primeiro. E depois, excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Olinda, vereador Dom Luiz. Excelentíssimo senhor vereador Marcelo Santa Cruz, autor da proposição que me concedeu o cidadão.
excelentíssimo senhor prefeito, senhores deputados, todas as autoridades que estão aqui, e todo este povo que tem para mim uma autoridade imensa, intransponível. Senhores, meus senhores, excelentíssimos senhores, Vereadores, meus senhores, minha senhora, meus amigos, filhos, sobrinhos, netos, ninguém aqui está bem a Deus. Garanta, netos pequenos, grandes, netos, amigos, irmão. Eu quase ia dizer irmão Germaninho, que tanto nos ajudou. Quando eu estava escrevendo a história do movimento de cultura popular, há pouco, ele me lembrava: papai, sua administração em Olinda era a cara do MCP, o espírito do MCP. Então, não deixe na sua obra de ver a continuidade do MCP nos 10 anos à frente de Olinda. Eu sinto tudo isso, mas devo ir para o texto. Agradeço, tem algumas coisas que eu tenho que dizer. Agradeço comovido, antes de tudo, o honroso título que me foi conferido. Este poder do velho Senado da Câmara de conceder o título a cidadão de Olinda vem de Londres, vem de Roma, do Papa Inocêncio XI, vem da bula ad sacram beati Petro, da sagrada cadeira de Pedro, e dia 6 de novembro de 1607. Olha, aqui a gente deve prestar atenção, porque Olinda é história, Olinda é profundamente história. Em cada dia Olinda faz história. Desde o começo do Brasil, Olinda é que faz história. E ainda tem mais, quem sempre pensou no Brasil, e não apenas no seu estado. Daqui, de São Pedro, iram os olindenses para expulsar os franceses do Maranhão. Diante do Palácio dos Governadores, desfilaram Jacques Rigaud e Charles de Gaulle, os dois líderes da ocupação francesa do Maranhão. Dentro de Olinda é que em 1654 houve a Batalha Decisiva contra os holandeses. Quem fez do Brasil esse sentimento de pátria, de nacionalidade, que eles chamavam nativismo, foi Olinda. Nós somos daqui, nós não somos mais portugueses, nós somos nascidos em Olinda. Não volto para a história. Este diploma pontifício, olha o que aconteceu. 1676 criou o Bispado de Olinda. O Senado da Câmara desse estado deu a sua sede, logo da sede, está hoje no Museu de Arte Sacra, para ser palácio. Criou o Bispado de Olinda. E o igual conselho de autoridade declarou a Igreja de São Salvador de Olinda, decorou a Igreja de São Salvador de Olinda
título de catedral. Assim, hereda a dignidade episcopal como sério e condecorou a vila de Olinda com o título de cidade de Olinda e os seus habitantes com as prerrogativas e os direitos de cidadão. Cidadão aqui em Olinda. Começou muito cedo. Vem essa cidadania de 3 séculos atrás. E traz o primeiro sinal de autonomia, de liberdade, de independência do Brasil. Vem de Roma e de Olinda, 146 anos antes da libertação do país. É que nesse mesmo dia, de cidadania, começou de 1676, o Papa Inocêncio XI, pela bula Romanis Pontificia 6 de novembro, pastorais, solicitou, criou o Bispado do Rio de Janeiro. E pela bula Interpastoralis Office, elevou o arcibispado, a Igreja Episcopal da Bahia, com a categoria de primaz metropolitano do Brasil. Assim, o arcebispo da Bahia, tendo por sufragâneo os 2 bispos de Olinda e do Rio de Janeiro, tornou a Igreja Católica Brasileira completamente independente da Igreja de Lisboa. Brasil Católico independente de Portugal. Isto, como disse, 150 anos antes da independência do Brasil. Olinda é precursor de quase dos países deste país. Foi precursor assim da independência. Pense, a igreja que vai fazer depois da Revolução Militar, 1817, a mulher nega do amor divino, é essa igreja que separou-se de Portugal em 1676. Este gosto pela liberdade e pela independência marcou Olinda para sempre. E foi ele que me trouxe aqui, na cátedra, na Faculdade de Direito de Olinda e Recife. Veja que eu queria dizer, nunca na nossa faculdade. Na Faculdade de Direito de Olinda e Recife, para a luta pela Prefeitura de Olinda. Do sossego, da pesquisa e do ensino para os debates pela redemocratização do país. Isto foi em 1976. Dura peleja pela liberdade. 3 contra 1 e o povo contra uma espécie de Tiago de Melo. Faz isso tudo, mas eu não, porque amanhã vai chegar. Vamos juntos, multidão, trabalhar pela alegria. Amanhã é um dia. O assento de independência de 1676, 3 décadas depois, 30 anos depois, converteu-se no grito de república de 10 de novembro de 1710. Neste falou Senado na Câmara de Olinda, na voz imensa de Bernardo Vieira de Melo, morto com o filho na cadeia de Limoeiro, em Lisboa. Diálogo audaz retumba no glorioso Senado da Câmara. E pode um povo viver sem rei?
podem os pernambucanos, porque são suficientemente bravos para se governar por si mesmos. Não foi uma sessão comum, não foi só a ideia de república, foi o brado de independência do colonialismo português. Partiu de Olinda da Revolução Libertária. Não foi só pioneiro nas Américas, foi pioneiro no plano mundial. 66 anos antes da Revolução Norte-Americana, de 4 de julho de 1776. 89 anos antes da Revolução Francesa de 1789. Sim, Olinda é sua vocação. É precursor. É por isso que a gente espera de Olinda um novo tempo para o Brasil. É por isso que a gente espera de Olinda o comando, a direção, a diretriz desse novo tempo que nós estamos, nesse instante, tentando construir dentro de nossa pátria. Depois de 1710, no primeiro Germaninho entrava no palácio do governador, eu estava falando e ele perguntava: papai já está em que século? Olha, eu vim agora de 1676 e pulei para 1710. Lembrei. E de 1710, depois vieram o quê? As revoluções republicanas de 1860 e a Confederação do Equador de 1864. E a glória de Frei Caneca do Novo Divino. E a bandeira do Estado, hoje, a nossa bandeira, desenhada pelos padres no velho seminário de Olinda. E o hino de Pernambuco, todo ele, uma exaltação a Olinda dos altos coqueiros, a Olinda dos bravos guerreiros, a Olinda que expulsou os holandeses do Nordeste, a Olinda que expulsou os franceses do Maranhão, a Olinda que garantiu a unidade e a grandeza de nossa pátria. O hino de Pernambuco exalta Olinda. Salve, ó terra, os altos roteiros, e beleza, soberbo, external. Nova Roma de bravos guerreiros, Pernambuco, mortal, mortal. Com Olinda, plantado sobre 7 colinas. Olinda, como Roma, patrimônio da humanidade. Era lógico que a gente sentia vivo. No passado, o teu nome era um hino, era o sol a brilhar no infinito, era a glória na terra a brilhar. E vem aquela estrofe derradeira: a República é filha de Olinda, alva estrela que fuge e não finda de esplendor o seu raio de luz. Liberdade em teu filho proclama. Bernardo e Melo, nas ladeiras de Olinda, grito imenso ressoando na amplidão. Liberdade em teu filho proclama, dos escravos o peito se inflama, ante o sol desta terra da Olinda, da liberdade e da república, me prendeu na luta pela república e pela liberdade. Mas outra Olinda me cativou inteiramente. A Olinda da cultura popular, dos cantarões, dos mamulentos, do maracatu,
os caboclinhos do carnaval. A Olinda, linda, bela, belíssima, plantada sobre os montes com uma roupa eterna. Aquela que eu decretei um dia, quando prefeito, cidade ecológica, com o coqueiro como árvore símbolo de Olinda. Coloquei no decreto, porque os coqueiros morrem de pé. A bravura eterna de Olinda. Aquela irmã de Roma, de Atenas, de Paris, porque patrimônio da humanidade. Aquela que fascinou o velho Donatário por sua beleza incomparável. A única, com tantas igrejas, conventos e mosteiros, exibindo a força de sua fé e de seu espírito. A Olinda, senhor prefeito, que se pode ver hoje de tão alto, é só no alto da serra, como o poeta Carlos Pena Filho, a enxergar da cela que mostrei, limpeza e claridade é a paisagem defronte, tão clara que se dissolve a linha do horizonte. As paisagens muito claras não são paisagens, são leitos, são íris, sol, água verde ou claridade somente. Olinda é só para os olhos, não se apalpa, é só desejo. Ninguém diz, é lá que eu moro, diz somente, é lá que eu vejo. Senhor presidente, o caro vereador Marcelo Santana, agradecido e honrado, recebo o cidadão de Olinda, com todos que trabalharam comigo. Quantos estão? O título de se trabalharam comigo durante 10 anos pela heróica cidade. Só me resta uma divisa e um lema que nós colocamos no único cartaz que se publicou no Brasil quando Olinda foi levada a patrimônio mundial, cartaz da prefeitura de Olinda. Esse lema, essa divisa, eu sei que é de todos nós amar Olinda.